Boa tarde, pessoal. Vamos para mais um podcast. Obrigado a todos que estão nos assistindo, aos convidados da mesa, que eu vou de forma bastante breve apresentá-los e depois eu passo a palavra para vocês poderem falar um pouquinho também, se apresentar e aprofundar. Hoje o tema do nosso podcast é um tema nem um pouco comercial. Mentira, é comercial sim. Mas a gente vai falar. Gostou, né? Gostei. Mas o tema é táticas de marketing e promoções eficazes que o setor de varejo, supermercadista, pode utilizar no seu dia a dia, usando muito da inovação, da nova pegada, da nova linha de marketing que o Brasil está vivendo, e se não o mundo, e até as adaptações que a gente tem que fazer para o que está sendo feito mundo afora para esse setor. E para isso eu tenho 3 lendas aqui comigo, né? Do meu lado direito eu tenho o André Maciel, que é diretor de marketing no Grupo Estúdio e toca nossas ações do grupo, e é um cara que é jovem, mas que tem tudo isso que eu estava dizendo aqui, inovação e adaptação do que acontece mundo afora, para falar sobre uma empresa de serviços. Então, a dificuldade que tem para fazer isso. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Yuri. Muito obrigado também pela moral aí que você me dá, né? Legal. Espero que seja aí bacana para a gente bater esse papo. Depois, do meu lado esquerdo, temos Emanuel Dimas, nosso sócio, diretor da unidade de João Pessoa, na Paraíba, do Grupo Estúdio. Um cara que já está conosco há 7 anos, se eu não estiver enganado. Quase 7 anos. Um cara que tem usado muitas redes sociais para disseminar o trabalho dele e os trabalhos do Grupo Estúdio, e que vem dando certo, e que eu quero que ele conte um pouquinho do que ele está fazendo e qual a linha que ele está trabalhando. E Dimas, espero que seja bacana aí para você. Obrigado e seja bem-vindo aí. Bacana sempre é, meu irmão. Obrigado pelo convite, Yuri. André, salve. Gilson, esse cara aqui é uma fera. Vamos aqui para aprender com ele. Yuri, há quase 7 anos aí nessa, eu chamo de militância tributária, né? Não deixa de ser quase que um devocional todo dia. A gente tem que estudar todo dia, isso muda todo dia, né? Se esforçando para decolar em rede social, as coisas já estão começando a encaixar, as coisas já estão começando a dar certo. Eu brinco com a minha equipe lá dizendo que nos horários de folga, né, meu hobby tem sido estudar design, inteligência artificial e marketing digital. E isso me faz bem, isso me relaxa, isso me dá um prazer enorme. Tenho aprendido um pouco, né? Digamos que eu subi o primeiro degrau da escada, a qual o Gilson já está lá no topo. Mas, cara, minha pegada lá tem sido construção de autoridade, divulgar aquilo que a gente faz com uma linguagem mais fácil. Já recebi feedback de muito empresário, de muito parceiro, de muito supermercadista, dizendo, isso pra mim era uma caixa preta, era grego. E aí a gente tenta trazer uma pegada de tributário descomplicado, não é fácil, mas vem dando certo. E aí a gente conta, né, essa jornada aí no decorrer da nossa conversa. Prazer estar por aqui, abraço pro pessoal da Paraíba, abraço pro pessoal do Nordeste, é de lá que eu venho e eu moro onde o gaúcho passa férias, né? E aproveitando que eu tô falando de gaúcho... Sacanagem, né? Mas Sacanagem. Mas falar a mesma coisa, mas exato. E aproveitando que a gente tá falando de gaúcho, um recado especial para quem tá nos assistindo. Falando sério agora, gente, pelo amor de Deus, vamos ajudar o Rio Grande do Sul, tá? É isso. Nossos irmãos gaúchos estão precisando muito. Se você puder, se Deus lhe abençoou com um pouquinho mais que te sobra, doe, pelo amor de Deus, tá? Sim. E para os meus amigos empresários, você tem inclusive benefício fiscal para fazer essa doação. Fala conosco que a gente presta essa informação. De repente, você está querendo doar, não sabe os caminhos, e saiba que você tem inclusive economia de imposto em cima do que você puder doar. E já pegando esse gancho do Dimas, aproveitando,
para todos aqueles que estão nos assistindo, a gente tem um QR Code disponível aqui na tela, onde você pode fazer essa doação, né, através do Pix. Ontem, muito legal, né, Yuri? Através do leilão, do Martelo Solidário, a gente arrecadou para o RS R$ 107.500, que vão ser revertidos em doações para que a gente consiga ajudar e auxiliar o nosso povo. O Martelo Solidário, né? Martelo Solidário. Martelo Solidário. Pô, deixa eu falar uma coisa. Vocês dois estão com o pitch afiado, né? Porque eu deixei pra falar, né, do Pix, falar da solidariedade, tudo. Depois de vocês já... Tenha certeza aí. A causa dos irmãos gaúchos é muito, mas muito mais importante do que o que nos traz. Por isso que eu gosto de trabalhar com comercial, viu? Porque comercial, ele é o seguinte, é 1000 vezes melhor você ter que segurar um cavalo correndo do que tu ter que empurrar um jumento. Então, deixa as coisas acontecer. Eu até me impressionei de você estar escrevendo as coisas, você nunca escreve nada. Mas é para, né, ter organização. Bom, e vamos apresentar o nosso convidado de honra, o cara que veio longe para cá, o cara veio lá do Nordeste, o cara veio lá onde o gaúcho passa férias. Lá onde o gaúcho passa férias, que é o Gilson. O Gilson, eu não sei como descrever ele, porque me falaram que o cara era supermercadista. Bati um papo com o cara, já descobri que o cara é galã, o cara é supermercadista, o cara influencer, o cara também, é modelo também, o cara é conselheiro de empresa, multi-empresário, né? Foi, pô, vou ter que escutar esse cara. Falei, é um degrau, o cara tá lá em cima. Seja bem-vindo aí, obrigado por fazer parte da mesa. Valeu, obrigado, principalmente pelo convite, por estar aqui. Pra ser bem sincero, tô conhecendo toda a estrutura de vocês hoje. Em poucas horas aqui, eu já basicamente me apaixonei por tudo que vocês fazem. Isso eu acho que tá faltando mesmo o empresário, principalmente o público que eu atendo, entendeu que basicamente vocês como empresa, que eu vi que são vários segmentos, precisam saber os serviços que vocês prestam mais do que nunca. Então, obrigado pelo convite, obrigado pelo papo e vamos embora. Hoje, vocês vão, ao longo da conversa, vocês vão descobrir exatamente tudo que eu sou. Bora pra cima. Show de bola. Então, vamos começar. Gilson, posso começar contigo? Lógico. Então, pessoal, aqui não tem nada combinado, a parte é a gente sair falando e ver onde nós vamos chegar. É assim que eu penso que a gente tem que fazer para dar alma pro negócio e ser verdadeiro. Me conta alguma tática ou as táticas que tu usa para o teu supermercado e para os teus negócios para fazer ele aparecer mais, vender mais e a tua ideia de marketing para o negócio. Hoje, principalmente quando a gente fala sobre supermercados de bairro, que é o meu caso, hoje eu estou em um bairro lá em Maceió que se chama Benedito Bentes e eu tenho 150 mil pessoas no bairro. Conheço. E então eu tenho basicamente ali um público C e D. Então é um público que é movido pelo quê? Promoção. O público ele é movido pelo preço. Então lá você não adianta só você querer, literalmente falando, de botar qualidade no produto, botar climatização de loja e tal. Hoje o meu foco mesmo, dentro da loja, e basicamente as pessoas que eu atendo, e eu entrego isso aqui como próprio, não uma dica, mas como uma própria estratégia, está basicamente em aumentar a frequência do cliente na loja. Legal. O que é que eu sempre falei lá atrás, quando eu comecei até a trazer isso como conteúdo. Lá em 2018 eu precisava aumentar a venda da loja, já que eu estava em um problema muito grande, então eu falei, peraí, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso aumentar o número de clientes, eu posso melhorar o meu ticket médio para poder conseguir faturar mais para o cara que já está dentro do meu negócio. E eu preciso fazer esse cara voltar mais vezes. E aí eu criei algo que eu sempre falo, 3 formas de você aumentar as vendas. Aumentando o número de clientes, aumentando o ticket médio e aumentando a frequência. Hoje o que mais dá resultado, a gente está falando 2024 mesmo, maio de 2024, é fazer o teu cliente ir na tua loja mais vezes. Então, basicamente, uma das coisas que eu mais uso e que mais funciona nos dias atuais é ter as promoções diárias. Porque eu todos os dias estou dando novos estímulos para as pessoas irem na loja. De casa e ir lá. Exato, eu sempre falo que assim, 90% do poder da decisão da compra acontece dentro da loja. É uma compra de impulso quase, né? Exato. 90% em relação ao quê? Não é 90% a mais de venda. É, por exemplo, o cara chegou lá só para comprar uma água. Se tá o gelo ao lado, ele é induzido a essa compra. Com certeza. É induzido a compra. Se não tem o gelo, você também não vai vender. Então, se você vende mais na sua loja ou vende menos na sua loja, é uma culpa sua como gestor. Então, hoje, o principal foco que eu venho usando é a frequência, fazer o cliente ir na loja mais vezes. Porém,
hoje, mais do que nunca, eu estou apostando 2024 agora como uma meta de 5% do meu faturamento e todo para delivery. Então hoje eu estou com um delivery próprio, o e-commerce, exato. Estou com um aplicativo novo próprio da loja. Antes eu usava como CRM de alguns RPs, Sim. só que hoje eu estou com um aplicativo próprio da loja. Para quê? Para eu conseguir atingir um público lá da praia. Você já foi em Maceió? Sim. Então, Algumas vezes. aonde eu moro, que é a região da parte baixa que nós chamamos da praia, eu estou a 19 quilômetros da minha loja. Esse público da praia, eu falo a você sem medo de errar, como 1 mais 1 é 2. O cara nunca vai na minha loja, ele nunca vai. Ele não vai sair da região dele, andar 19 quilômetros para ir para uma loja de bairro. Eu não estou falando que a loja ela é ruim. A questão é que o cara não vai fazer isso. É longe. É muito longe, mesmo que a promoção fosse muito boa. Então o que é que hoje eu estou apostando muito em conseguir vender para essa galera é o delivery, é o e-commerce. Até porque hoje eu consigo atingir e vender para as pessoas que não queriam na minha loja, só aumentando o raio de atuação. E como é que tu faz daí a distribuição do e-commerce? É marketing digital, patrocinado? Sim. E tu, pelo que eu entendi, eu conheço um pouquinho Maceió, já fui algumas vezes lá, mas pelo que eu entendi, tu também tá querendo mudar o público-alvo da classe C e D para uma classe A, B. Então, não só mudar, porque assim, vou ser bem sincero, isso na minha visão empresarial. Eu fui morar na parte baixa, na praia mesmo, depois, logo no início da pandemia. Agosto de 2020 foi quando eu me mudei. Saí da casa dos meus pais e fui morar na praia. Eu ficava analisando onde é que esse cara, onde é que o meu vizinho tá comprando. Eu analisei que existiam algumas, você que falou que foi em Maceió e você que também conhece, as primeiras 5, 6 quadras é muito bom. É nível A a mais. Da 7ª quadra para trás já viram público, literalmente falando, humilde, já é um público bem mais pobre. Eu falei, esse cara, que é o meu público principal lá da minha loja, ele não compra no Palato, que é a principal loja lá em Maceió. Sim. Ele não compra no G Barbosa, o cara não compra nessas empresas. Ele não tem essa condição financeira. Onde é que o cara está comprando? O cara está indo para o Jacinquinho, que é um bairro que está... Tudo bem que está ao lado, mas ele precisa andar 15, 20 minutos, talvez de ônibus, ou talvez mesmo que ele tenha um carro, uma locomoção. O supermercado, ele não faz a entrega. Então o que é que eu pensei lá atrás? Eu falei, putz, se eu pegar a minha operação, que eu trabalho de um bairro humilde, e eu trazer essa operação para a parte baixa. Já que a minha pegada é preço, Exato. Então já que eu tenho preço... Eu posso fazer isso, eu posso atingir. Então, hoje, só para você ter ideia, lá na empresa são 12 veículos ao todo. Hoje, você fazer entrega para o cara na casa dele não é um diferencial. Em Maceió é obrigação. Sim. Nenhum supermercado de bairro não faz o cliente levar a compra sozinho. Você que leva para ele em Kombi, moto, caminhão. Sempre foi assim? Sempre foi assim. Eu não sabia disso. Desde que eu me conheço assim por gente e tal, enfim, dentro da loja, sempre foi assim. Você precisa, é obrigatório. Se você não fizer essa entrega, o cliente ele não volta. Ele vai em uma loja que faça isso. Então, a primeira ideia foi, poderia levar o... Tem muito disso lá. Tem cliente que vai na loja, compra, paga e ele quer entrega em casa. Exato. Acontece. É meio... Então. É meio... É cultural, é regional. Cultural. E o mais legal disso tudo é o ponto de você estar atento àquilo que o seu cliente está buscando, né? Sim, porque é muito normal hoje você ver aquele mercado de bairro, que é o do seu João, do tio Chico, que já passou 40 anos e é do mesmo jeito, da mesma forma. Então, por todos esses pontos que você está trazendo, dá para identificar que o teu resultado está aí. Identificar o como e o que o teu público-alvo está esperando. E ser rápido, né? Essa partida do e-commerce, poxa, quantos estão partindo para o e-commerce? Né? Quantos de fato estão buscando entender aquilo que o público-alvo precisa para ser mais assertivo? Né? Então, muitas das vezes a gente não consegue escalar. Muitas das vezes a gente não consegue entregar de fato aquilo que o cliente está buscando por não se colocar no lugar dele. O que ele está buscando? Né? Como você disse, o cara, ele precisa andar 19 quilômetros. Ele não vai vir até mim. O que eu posso fazer para chegar até ele? E talvez você, dono de supermercado, talvez seja essa a pergunta que você deve estar se fazendo. Cara, o que eu posso fazer para encontrar o cliente que eu ainda não tenho? E mais do que isso, como você está falando, é o vender bem para vender mais vezes, né? De nada adianta eu trazer o cara de uma vez só na minha loja e ele ter uma experiência não tão boa, ou só porque eu entrego menos ou por um valor menor. Ou seja, eu vou entregar ele para a concorrência, eu vou fazer um adendo e você não perdendo o raciocínio. Você falou que eu vou trazer o cara pelo preço. O que o supermercadista fazia? Vou fazer um fechamento do mês, dia D e tal, blá blá blá, que virou uma moda, uma moda gigantesca. Tem muito isso. O que o cara faz?
faz a promoção, só que ele não está preparado em estrutura de loja. O cara só tem 10 produtos em promoção, ele não tem estoque, ele não tem mix para poder ter melhoria de imagem, então o cliente vai na loja dele apenas uma vez pelo preço. No dia dele. Onde a coisa lá tá caótica. Exato. E aí o que é que acontece? A experiência do cara é horrível, ele não volta. Ele não tem processo, né? Exato, então virou uma bagunça. Quanto mais faturamento, mais prejuízo. E agora trazendo para esse ponto, Entendeu? a gente conversa muito sobre isso também, né, Yuri? Cara, muitas das vezes a gente acha que o marketing digital é a solução dos problemas. Não, eu vou colocar um valor ali, eu vou investir e eu vou... Cara, às vezes é um problema que você gera. Porque se você não tem um comercial, se você não tem uma gestão, cara, você gera um problema para sua loja. Primeiro vem a estratégia, depois vem o canal, né? Cara, qual que é a base aonde você está construindo o seu mercado? Aonde você está construindo a sua empresa? A gente falou sobre fundação, né? Exatamente, porque se você constrói num terreno de terra, vem o vento, balança, destrói. Agora, se você olha para número, se você olha para pessoa, se você olha para... Cara, como que eu vou criar, ou eu estou criando um negócio que escala, aí faz sentido você colocar energia. Porque senão daqui a 30 anos você passa a ser o tio Chico. Tá, e pega na pegada aí e conta como é que a gente faz no grupo. Então, basicamente hoje, né, no Grupo Estúdio, a gente tem um time, ou seja, o Grupo Estúdio hoje ele é composto por 12 empresas. E dentro disso, cada uma dessas empresas tem o seu modelo de marketing e expansão. Hoje, pelo Grupo Estúdio, nós temos a aceleradora, para que você entenda. Tá. Então, vamos se dizer que o Grupo Estúdio é a seleção brasileira e as bandeiras, as outras empresas do grupo são times, vamos se dizer assim. Então, hoje, a gente vende o nosso modelo de negócios através da seleção brasileira, que é a aceleradora, que vende todas as franquias do grupo. E hoje a gente está olhando muito para o modelo de negócio escalável. Ou seja, então a gente cria uma estrutura de anúncios online, a gente cria todo um fluxo de embasamento para que quando esse cara ele chegar numa reunião com um SDR, chegar numa reunião com um closer, cara, ele já chega muito mais qualificado. Para você ter noção, hoje a gente está desenvolvendo robôs que fazem um atendimento humanizado e que trazem esse agendamento, ou seja, o cara ele caiu no nosso fluxo, ele entendeu sobre o que é o Grupo Estúdio, eu não precisei de nenhuma pessoa para estar ali fazendo isso, o cara de forma automática, ele já atende, ele já marca a sua reunião e o lead, o nosso closer, na verdade, ele só recebe a agenda e o lead, ó. Tal dia, tal horário, você tem um lead assim, assado. Ele já entendeu sobre o modelo de negócio, ele já foi qualificado. Ou seja, ele chega pronto. Ele chega pronto. Agora imagina eu investir 30 mil, 50 mil, 60 mil reais e eu não ter um processo para estruturar esse lead. Cara, o quanto de dinheiro eu deixo na mesa. Então, para você que é dono de mercado, deixa eu te falar, a solução não está no marketing digital. É ou não é, Yuri? A solução não está no quanto você investe. Onde é que está a solução, Yuri? No processo. E, cara, tá no processo. Tá no processo, tá na estratégia que tu vai utilizar. Como o Gilson bem disse, ele usou uma estratégia que daqui a pouquinho para alguém não ia fazer sentido ou nunca pensou. Ele pensou, foi lá, fez, testou e tá começando a atuar e tem retorno disso. Cara, muito legal. Sabe o que eu achei engraçado? Interessantíssimo. De tanto visitar supermercado, né? E tu acompanha a minha trajetória, tu sabe que eu sou meio que especialista em supermercado, né? Assim, de cada 5 clientes que a gente tem, 3 são supermercados, talvez mais, né? E a gente já teve a oportunidade de visitar e conversar com algumas centenas de supermercados, talvez alguns milhares. E tem certas coisas que são meio clichê. O dia D é um clichê, né? E eu achei interessante quando o Gilson traz a estratégia de frequência aliada à estratégia de venda à distância, de um canal de venda, o site, o aplicativo, o WhatsApp, ou o que for. A gente acaba entendendo um pouquinho, Gilson, do negócio do cliente. Não sou supermercadista, não pretendo ser supermercadista, mas já tive experiência de chegar na loja e conseguir aconselhar o cliente, dar uma certa orientação em algumas coisas, de tanto conversar. Cada reunião, para mim, é uma oportunidade de aprendizado. Aprendi isso com o mestre Yuri há 7 anos atrás. O que acontece? Por exemplo, dia do hortifruti, dia da pizza, dia da carne, isso aumenta a frequência do cliente. Exato, né? O cara vai lá comprar uma pizza e aí eu já entro de novo em o conhecimento que a gente pega. Do lado da pizza tem que ter o Coca-Cola. Isso. E aí a gente tá falando de cross-merchandising. Exato. Né? E aí a gente começa a entender um pouco da dinâmica. Já tive a oportunidade de opinar sobre a ponta de gôndola do supermercado, tá? De tanto conversar com as pessoas. E aí quando você junta isso, né? Não sou
nem classe AA, vamos comparar com o Maceió, nem classe AA, nem sou o cara que vai andar 19 km atrás de preço. Mas preço é uma coisa que vai trazer o cliente. Se eu quero comprar uma carne de qualidade, se ela custa um preço na tua loja e custa outro na loja do rico, vamos dizer entre aspas, né? Eu vou na tua. Eu vou na tua e isso traz o cliente. Então, assim, no momento que você quebra os limites para ir lá, né, no cliente, por outro caminho que não fosse ele a vir para a tua loja, você também aumenta a frequência, mas você não perde aquela estratégia local. Aquilo que fez crescer, vamos dizer, até o momento que você começou a despertar para outros canais. Até ali, tua loja cresceu. E aí chega uma hora de tanto visitar supermercado, Yuri, em especial aqueles que não vendem de forma digital, que você indo no supermercado num dia de movimento alto, olhando a loja do cara, contando os PDV que ele tem, eu já sei mais ou menos qual é o faturamento do cara. Por exemplo, média, supermercado de bairro. E aí você faz a conta de cabeça, tira de lado teu faturamento via digital e me diz mais ou menos se está alinhado. Um PDV, se a loja não tiver nem muito gargalo, nem viver muito seca, ele costuma dar ali entre 2,5 e 3,5 milhões de reais de faturamento anual. E aí você multiplica. A maioria deles a conta bate, né? Mas ali tem um gargalo. Então, assim, enquanto muito supermercadista pensa, vou abrir uma loja, tô doido para comprar, eu tenho um cliente lá, o mix dele é bom, né? Ele tá no bairro nobre, Sim. mas ele abriu uma loja num imóvel pequeno. E aí quando ele começou a crescer, o vizinho não quer mais vender, quer vender por 6 vezes o preço, porque sabe que é pro supermercado, Sim. né? Então ele não tem mais para onde crescer, ou ele sai dali, ou ele paga 6 vezes o preço do imóvel do vizinho. Então, assim, enquanto muito supermercadista pensa em preciso crescer, vou construir o primeiro andar, vou comprar o imóvel do vizinho, preciso de mais PDV, tá aí o Gilson dizendo pra gente que funciona um outro caminho. Já tive a oportunidade de fazer minha feira, Gilson, online, tá? Alguns softwares, inclusive eu baixo todos e alguns deles me permitem até captar leads, né? Tem software no mercado, não sei se o teu é assim, mas tem software no mercado que eu chego lá e boto o CEP. Aí eu boto o CEP de Maceió. Ele vai listar pra mim todas as lojas que estão no CEP de Maceió. Eu já pego o cara, já anoto, já boto no meu funil. Então, assim, eu baixo todos. Não faço feira por todos. Tem 1 ou 2 ali que eu gosto. Mas, assim, no momento em que você começa a pensar em outro caminho de crescimento, que não seja o crescimento físico, que é o tradicional, que é o que acontece desde o tempo da minha avó. Jocosamente o André falou do tio Chico das antigas, aquele cara que cresceu, que começou com um balcão na feira, e daí ele virou uma venda, que lá no Nordeste chama, eu tenho uma vendinha, depois ele virou, né, um mini mercado, e hoje é supermercadista. Não é só tradicionalmente dessa forma que se cresce. Então essa estratégia é interessantíssima. Daí o supermercadista começar a perceber que não é só crescer a loja fisicamente e todos os custos que isso traz, porque o meio digital ele tem muito isso, né? Você consegue automatizar, o André falou de robô, você consegue automatizar aquilo, você consegue escalar, escalabilidade, a palavra que você já usou, mas escalabilidade. Então, assim, isso pra mim é o cerne do marketing, não só para o supermercado, mas acredito eu que para o comércio como um todo. Não, com certeza. Pro comércio como um todo. Eu acho que aproveitando esse ponto da conversa que o Dimas trouxe aqui, eu quero fazer uma pergunta pro Gilson. Vai lá. Que eu acho que para quem está nos assistindo se torna muito mais prático. Eu ia fazer uma, mas vou te deixar. Tá, depois... eu tenho uma também, mas vou deixar mais pra frente. Vamos fazer uma mais quente, depois você faz a mais quente. 0 1 aí, pô, então. Gilson, olhando para aquela câmera ali que tá olhando para você, vamos se dizer que hoje o Chico tá olhando para ti aqui agora, tá? Ele tá naquela situação como o Gilson falou. Pô, ele herdou o mercado, ele tá ali desde o início, ele já tem há 30 anos a mesma estrutura. Aprendeu a fazer dinheiro daquele jeito. Ele aprendeu a fazer dinheiro daquele jeito e funcionou por muito tempo, mas hoje ele se vê numa situação onde ele não vê uma saída de crescimento ou ele não consegue se enxergar em outro mundo ou em outro momento, vamos se dizer assim. Cara, em 3 passos, o que esse cara ele precisa fazer para sair dessa cena e começar a performar dentro do setor dele? Beleza, eu vou falar como se fosse o seu João ali, que é mais fácil. Seu Zé, lá no Nordeste é muito seu Zé, né? Seu Zé também, pode ser seu Zé. E eu também sou Zé, pô, sou Zé Gilson. Pois? E Júnior, né? José Gilson Júnior.
E o que é que acontece? Eu vou fazer o cara entender, e até para vocês, e falar para o seu Zé lá também. Hoje as pessoas imaginam que as habilidades delas, que fizeram elas chegar até aqui, com essas mesmas habilidades elas vão conseguir dobrar, triplicar o tamanho, e não é mais assim. Pós-pandemia foi um ensino que hoje o varejo ele funciona de uma outra forma. Boa. As estratégias que eu usei em 2018 2019, eu precisei aperfeiçoar tudo para 2020. Elas não servem mais. Exato. Independente de faturamento, independente do tamanho de loja, como a gente estava falando em off ali, toda empresa ela precisa da fundação em relação à estruturação básica. O alicerce. Então o ponto 1 é a estruturação básica. O ponto é a estruturação. básica. Gilson, mas estruturação de quê? Dos processos. Eu falo que existem 5 pilares para a empresa ter resultado, independente da empresa. Processos alinhados. Gilson, o que seria processos? Processos eu defino como processos... O fluxo de como as coisas têm que ser. O processo ele vem da palavra latim procedere, que é literalmente você ter uma certa repetição, que aquilo ali, tudo que você faça, esse fluxo, ele aconteça todos os dias. Legal. E composto dos processos vem a descrição de cargo do cara, a rotina trabalhista, os checklists para ele, ou as listas de tarefas, para quem não sabe o que é checklist, e os POPs, que é o procedimento operacional padrão, que vai ensinar o cara como cumprir aquela função. Então, todos os processos, eu defino ele como essas 4 variáveis. Então, dentro da empresa, são 5 pilares. O primeiro, processos. Processos alinhados e definidos para quê? Para a gente capacitar as pessoas, que é o segundo pilar. Ah, Gilson, mas hoje o mercado ele é muito ruim, não dá para capacitar ninguém. Não dá para contratar ninguém mais capacitado. Eu sempre falo, contratar alguém capacitado sempre vai ser muito mais caro do que capacitar baseado nos processos que você organizou. Com toda certeza. Até porque você capacita naquilo que você quer, no que da você missão quer, que você quer que o cara do cumpra. jeito que você quer, para o objetivo que você pretende. Terceiro ponto, sistema. Você precisa ter um sistema para quê? Mensuração. Dados. Tem muitas pessoas que não fazem a mínima ideia do produto que mais vende na loja dele. Logo, ele não tem estratégia comercial, não tem estratégia para compra, não tem estratégia para venda, não sabe ter barganha com o fornecedor porque ele não tem dados nenhum. E mesmo que ele tenha um sistema, ele não confia nos dados. Sim. Ele não confia. E esse é o seu... Acabou, preciso comprar mais. Sim, exato. É assim, ó. Eu pergunto sempre, como é que você compra? Não, eu compro quando precisa. Como assim quando precisa? Não, quando está acabando eu compro. Mas eu falo, mas o que é que você compra? Como é que você compra? Existe algum orçamento? O representante sabido, ele passa lá para saber se a gôndola tá cheia antes de ir lá pro leilão, né? O pregão, o leilão. Sim, exato, é cotação, enfim. Chega lá e diz, mas seu fulano, olha, lá tá seco. Tá, então compre uma. Não, compre 2 caixas, compre 3. São 2 caixinhas, 3. É assim, ó. Compra só 5 caixinhas. Pegando esse ponto, quando era do operacional da loja, eu fui comprador. Pô, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer dentro da loja, é o comercial. E eu sempre ficava muito pé da vida quando o cara chegava e falava, vamos fazer assim, Júnior, porque lá na loja eu sou o Júnior, não o Gilson. Eu sou o Júnior porque existe o Gilson pai, existe o Gilson filho, que é o Júnior. Vamos fazer assim, vamos botar só 5 caixinhas? Só que eu sempre fui um cara muito analítico e tudo que eu sempre fiz é baseado em dados. Eu não faço nada... O Gilson dando uma aula de gestão pela qualidade. Exato, se eu não tiver os dados. Me falaram que ele vinha falar de marketing. Dando uma aula de gestão de qualidade. Eu tô achando que o Gilson é engenheiro. Não, como formação? Não, eu sou contador por formação. Contador, tá bom. E qual é a ideia? Por exemplo, o cara fala assim, 5 caixinhas, só que 5 caixinhas dão, por exemplo, 60 unidades. Vamos imaginar que uma caixa tem 12 unidades. Então tem 60 unidades. Só que quando você vai olhar no sistema, aquele produto ele vende 10 unidades por mês. Ele não vende nenhuma caixa, só que você é induzido pelo quê? Pelo diminutivo da palavra. Só 5 caixinhas, pô, coloca aí. Aí tu não tem gestão de estoque, não acompanha alguns indicadores, como por exemplo, o que eu mais acompanho dentro do setor comercial é DDV e DSV, dias de venda e dias sem venda. Até porque produtos em dias sem venda pode me mostrar ou que ele está com a layoutização errada, ou que ele já foi furtado e desviado e tem algum problema de estoque. Se está com preço errado. E como também o DDV, o dias de venda, faz com que eu entenda quantos dias tem para aquele produto vender. Então, voltando ainda. Os processos organizados e definidos, que seriam as rotinas trabalhistas, a descrição de cargos, rotinas trabalhistas, as tarefas, listas de tarefas, checklists e os POPs. Exato. Capacita as pessoas de acordo com o que você quer e como você quer. Isso é infalível. Eu falo a você que hoje, dentro do que eu faço, a gente treina qualquer tipo de pessoa.
Eu já fiz trabalho em loco, em uma loja, vamos pegar um exemplo, em São Paulo, que a gente pode ter um nível de educação um pouco maior, até mesmo como nível de consciência, vamos falar assim, não é educação, nível de consciência maior. E eu já atendi uma loja que foi assim, eu sempre uso como exemplo, o Campo do Buriti, lá no Piauí. Essa loja, ela tá a 8 horas de Teresina, ou ela tá a 10 horas de Petrolina. Então ela tá no meio do nada. E o cara que me contratou, que é o Léo Parcelli, eu sempre uso esse exemplo porque ele é um case pra mim. Ele falou, Gilson, lá o pessoal não dá. Eu falo, Léo, o cara ele pode ser analfabeto. Se ele entender que ele precisa pelo caminho 1, todos os dias que ele chega de ontem manhã, ele saber que tem uma rotina para ele poder seguir, as coisas vão funcionar. E lá foi uma loja que a gente fez um grande reviravolta. Hoje ele é a maior loja da região em si, não só na cidade dele, mas enfim. Terceiro ponto, sistema, para a questão da mensuração. Então, tudo que você mensura, você consegue controlar. Sim. 100% que você mensura, você controla. Quarto ponto, contabilidade. Eu sempre falo que no âmbito da contabilidade não é ter um contador que só manda guia de pagamento para você. Mas você nem entende de onde veio. Exato. O contador, ele deveria fazer o que você faz. Que seria o quê? Como é que você pode pagar menos imposto por elisão fiscal? Como eu gero mais lucro para o meu cliente fazendo ele pagar menos imposto, mas ainda bem, é a classe de formação que eu tenho dos contadores, né? Mas existe muito contador ruim e dá espaço para você fazer um trabalho muito digno e um trabalho muito bom nessas empresas que não têm contadores bons, por não estar fazendo o que seria uma tarefa básica. O contador ele teria que ter estratégias de elisão fiscal para chegar bem assim, ó, Gilson, esse mês aqui a gente vai precisar fazer isso, isso e isso. Vamos tomar uma decisão aqui de abrir 2, 3 empresas prestadoras de serviço, o que quer que seja. Vamos reduzir o teu lucro contábil. Vamos utilizar a desossa da carne como perda financeira para a gente abater do lucro líquido contábil. Mas tem pessoas que não fazem a mínima ideia. E último pilar, prevenção de perdas. Prevenção de perdas eu falo que não deixam de ser processos, mas a prevenção de perdas é a filosofia implantada dentro da loja. E são todas as ações que nós fazemos internamente para que evite a gente perder. E quando a gente não perde, a gente faz o quê? A gente ganha. Então a prevenção de perdas ela está embutida em toda a organização como uma cultura do cara que recebe a mercadoria, o cuidado que ele tem na armazenagem, ao repositor na reposição da mercadoria. Então, prevenção de perdas é literalmente todas as ações como a gente treina as pessoas com os processos do primeiro ponto. Então, o primeiro passo para esse cara se organizar, independente do cara falar, mas isso é coisa de empresa grande, isso daí não funciona comigo. Eu sempre falo, quer mudar a situação como eu mudei, isso é um case meu próprio, independente do tamanho da sua loja, você precisa se reorganizar. Ah, Gilson, mas eu não tenho acesso a nada disso. Pô, eu posso vender meu peixe e falar que eu posso ser uma solução para você. Eu posso falar que existem milhares de pessoas hoje online. Lógico que você precisa de conteúdo, mas mais do que conteúdo, você precisa de aplicabilidade. E é isso que hoje o Gilson Lopes faz. Eu vou utilizar isso como vendendo meu peixe agora. Não é só ensinar o cara o que ele precisa fazer, mas como fazer. Que é mais difícil, né? Que é o mais difícil. Eu costumo dizer, ideia todo mundo tem. Quero ver quem bota em prática. Exato. Essa é a diferença. Até porque assim, ó, quando o cara fecha comigo algum serviço, eu falo, ó, o dia mais fácil foi ontem. A partir de hoje, amigo, o bicho pega. Eu costumo dizer, Yuri, que a maior dificuldade é o cara se conscientizar que precisa. Porque isso por si só já é uma ação, né? Quando a gente chega para prestar um serviço de consultoria tributária, Gilson, Sim. Muitos, mas eu não preciso disso, eu tenho contabilidade. Mas eu não preciso disso, meu advogado. Então assim, para mim, e eu sempre digo isso para os meus filhos, você se conscientizar do problema, admitir que ele existe e decidir, vou buscar a solução, é metade da solução. Exato. Eu sempre digo isso, tá? Então assim, quando o cara diz assim, chega para um serviço do Gilson, quando você convence o cara de que ele precisa e ele vê benefício naquilo ali, cara, tua venda tá metade fechada. Sim. Sabe? E se não for contigo, ou se não for naquela hora, cara, uma parte da tua missão tá cumprida. Porque assim, quando você começa a dar a cara em rede social, que é o teu caso, você não tá querendo só fazer venda. Você não tá querendo só trazer o teu serviço, porque muita gente te segue e colhe daquele teu conteúdo gratuitamente. Então você tem uma missão aí, né? E aí alinha muito com o que a gente considera ser
ser nossa missão e nosso propósito. Sabe, Yuri? Muita gente colhe do nosso conhecimento. E é assim mesmo que funciona. Tá? Mas o que acontece é o seguinte. Eu sempre digo, não existe reunião ruim. Sempre digo. Como foi a reunião hoje? Minha esposa pergunta quando eu chego em casa. Sempre foi bom. Mesmo aquele grosseiro, meu amigo vem do Nordeste, ele sabe. Eu já tive que viajar 6 horas de carro para visitar um dono de supermercado que ele fez 3 videoconferências comigo. Ele disse, Manuel, adorei, eu quero fechar com você. Eu disse, falta o quê? Ele disse, falta você vir aqui, porque eu não fecho o negócio com ninguém se eu não apertar na mão e não sentir a energia do cara e não olhar no olho. Sabe? Então, assim, aquele cara grosseiro que às vezes ele dá patada, né? Não preciso disso. Tu tá querendo me enrolar, tá querendo me roubar, já ouvi isso. Faz parte. Mas eu sempre digo, reunião é boa. No pior dos casos, o cara ouviu falar de mim, da minha marca e do que eu faço. Se não é hoje, amanhã pode ser que ele precise de uma solução. E com a reforma tributária, eu recebi muito contato de cliente que me deu não no passado. Cara, agora o bicho tá pegando. Né? Então. Tu ainda trabalha com aquele teu seguro que diz que se um dia a Receita pedir de volta o dinheiro, eu não tiro o dinheiro do bolso, é o seguro que paga. A gente tem o seguro de responsabilidade civil, Gilson, o pessoal que acompanha também, que não sabe, que a gente nunca precisou acionar. Até porque a gente trabalha no risco zero, né? E somente naquilo que é pacificado, aquilo que não é, a gente propõe solução jurídica. Yuri trabalha esse dia a dia com a gente também. Mas a gente tem o seguro de responsabilidade civil que diz assim, se a Receita disser, devolva, esgotadas as possibilidades da gente convencê-la de que nós temos razão e não eles, o seguro paga. O empresário não tem prejuízo. Sim. E nunca precisamos acionar esse seguro. Então eu recebi ligação do empresário assim, tu ainda trabalha com aquele seguro? Cara, a hora é agora. Então assim, não tem reunião ruim. E quando você... É onde eu queria chegar. Quando você distribui conhecimento, né? E aí tô falando, né, de marketing digital, rede social. Quando você distribui conhecimento, cara, mais uma das filosofias de vida do Dimas, que o pessoal lá no Nordeste fala muito disso. Lá vem Dimas com a filosofia de vida dele. Eu tenho pra mim que você faz o melhor pelo próximo. Você entrega o que você pode. Se não tiver reciprocidade nem gratidão na hora oportuna, porque às vezes o cara não tem como, né, ser recíproco pra você. Cara, até o ingrato, continua entregando. Se ele não te retribuir, se ele não for grato, a bênção vem do céu. E quem trabalha muito com isso, distribuindo conteúdo, vomitando lições para todo mundo, você não sabe quem está ali, né? Tem isso. Tem uma missão de vida de, poxa, eu preciso fazer do ramo supermercadista teu um lugar onde se bata menos a cabeça, um lugar onde se sofra menos, um lugar onde se feche menos loja. O nosso, eu preciso fazer do ramo empresarial um lugar onde se pare de desperdiçar dinheiro, porque não se conhece a mudança de lei tributária, não se conhece essa mudança vertiginosa que a gente vive. E só para passar a palavra para vocês, falei um pouco demais, deixa eu abrir um parênteses só em cima do que tu falou, contador bom e contador ruim, né? Eu hoje tenho parceria com, pelo menos na Paraíba, né? Nordeste alguns, mas pelo menos na Paraíba, eu tenho parceria com 6 dos 10 melhores contadores do ramo supermercado. E são contadores muito bons, sabem tudo o que é possível saber. Por quê? Primeiro, isso muda todo dia. Das limitações deles, né? Primeiro, isso muda todo dia. Essa legislação muda todo dia, cara. Não existe quem sabe. Aliás, o contador moderno é aquele que sabe que nunca vai saber tudo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, 90% do que a gente detecta e fecha as torneiras para a empresa parar de pagar mais do que deve, do que deveria, né? Chega no contador já errado. Se um estoquista dá entrada com código errado, na hora de mandar a apuração para o contador, como é que ele vai saber daquilo? Não dá. Um ou outro contador vai lá e faz a amostra de NCM e faz. Corrige um pouquinho, melhora um pouco aqui. Daqui a 6 meses, irmão, tudo errado, mudou o NCM, o cara do estoque foi botado para fora, adoeceu, tá de férias, a indústria lançou produto. De novo, não dá. Então, assim... Por isso que até um dos processos de prevenção de perdas é ter sistema de revisão fiscal. Então, você pega o pilar de sistema, não é só o RP de venda ou gestão. Você ter uma coisa que faz uma revisão fiscal, um sistema de revisão fiscal também é uma... Ou de classificação de itens. Exato. Nosso grupo já teve a oportunidade de prestar consultoria para a Ambev, cara. Massa, muito bom. Para a Ambev. E assim, são centenas, tá aqui o cara que participou da negociação, centenas e centenas de profissionais, contábeis, tributários, fiscais e tal,
e nem a Ambev. Ninguém está nenhuma impune empresa aos erros. Gilson, Ninguém. eu costumo dizer que ninguém sabe de tudo, nem mesmo a nossa equipe de 250 profissionais especializados estudando mudança de lei todo dia. Não dá. E é por isso que contabilidade é ciência social, não é exata. Porque se fosse 2 mais 2 é 4 sempre, era exata. Então, tem Não uma só interpretação. contabilidade, Não. mas ser empresário também. Também. Do setor supermercadista, então, É um dos mais complexos, na minha opinião, e esse é um dos motivos. Eu falo que assim, ó, o supermercadista que ele tem resultado, ele tem que ser aplaudido porque eu rodei e hoje sou eu empresário em vários ramos. Eu falo a você que e também atendo vários ramos. Supermercado é o único ramo que existem mais variáveis para perda do que para ganho. é verdade. A gente só ganha de uma forma no supermercado, que é tendo faturamento à venda livre. Perdas, a gente tem Que perda é na entrada. comprando barato e vendendo caro. Só que a gente tem perda na entrada de nota. Se você não tiver conferência, você está sendo literalmente roubado, literalmente falando, com desvio de mercadoria. Se você não faz auditoria no que está na nota fiscal com o que foi comprado, você pode estar literalmente entrando mercadoria que não deveria, estoque parado. Então, assim, existem milhares. Eu já fiz uma contabilização, existe pelo menos 32 variáveis de perda dentro de uma loja. É empregado, É muita coisa. é funcionário, É muita o caixa, perda. é muita É coisa. muita Mas isso não é pra desmotivar. Quando eu tô fazendo alguma reunião com alguém e falo sobre isso, não é sobre desmotivar. Se tu tá nesse ramo e quer continuar nele, tu tem que aprender a jogar Você o jogo. precisa saber. Tem que aprender a jogar o jogo. Se você não aprender a jogar o jogo... Por isso que diz, né? Conhecimento é poder. Sem Sim. dúvida. Você Sem tendo dúvida conhecimento, absoluta. você tem o poder para transformar um negócio Exato, do exato. tamanho que você quiser. Não adianta. Falando É de assim. gestão, que a gente ia falar de marketing, né? Eu já tive a oportunidade de visitar o supermercado de 5, 6 milhões de reais de faturamento mensal. Sim. E a equipe dele, eu não falo nem o empresário, porque assim, o empresário tem que ter uma equipe boa, né? Não dá pra saber de tudo. A equipe dele nunca tinha ouvido falar, por exemplo, naquela fila que a gente chama de fila FIFO, que é o first in, first out. Sim, sim, sim. Primeiro que entra. É o primeiro que sai, porque senão vence. E assim, o cara tinha estoque vencido porque a turma pegava a prateleira vazia e empurrava o que entrava. Botava pra trás, né? E Botava pra abastecia trás, pra não... amanhã vendia de novo, botava na Cara, é frente. muito detalhe, né? O cara nunca tinha ouvido falar. O cara, gestor do estoque. Ô Gilson, Não é um me empresário. fala uma coisa. Se tu precisasse dar uma dica pro supermercadista para ele aumentar as vendas dele. Aí aqui vamos diferenciar vendas de resultado. Tá. Porque às vezes para eu ter um resultado melhor, eu posso trabalhar gestão. Sim. Não, tô falando de vendas. Ok. O que tu diria pro cara? Então, justamente, essa pergunta é boa e foi bom você explicar ela, porque eu ia falar, nem sempre o foco está na venda, em vender mais. sim. Já que você já deve ter percebido que eu sou um cara muito mais organizacional do que vender mais. Mas, ó, o primeiro ponto, para ser bem sério, a principal dica é ele entender qual o perfil de loja que ele é. Por que isso? Nem sempre vender mais vai ser fazer promoção. Como vocês já foram em Maceió e devem ter visto o Palato e conhecido o Palato supermercado não faz. Palato, para que o Palato, com o nível dele, ele vai fazer promoção? Então, fazer oferta não é a solução para vender mais. Então, o primeiro ponto, se fosse assim, para escolher, Gilson, a gente precisa trabalhar essa loja aqui para vender mais. O primeiro ponto é identificar qual o perfil dela. Loja de vizinhança, conveniência, é uma loja premium, o que é? Porque num Palato da vida que é uma loja premium, vamos trazer agora alguns segmentos. A melhor opção dela vai ser melhorar o mix e tentar estratégias de aumentar ticket médio através de quê? Cross merchandise ou até mesmo em novos mix na loja. Se a gente pega uma loja de bairro, eu vou falar, se o cara quer realmente aumentar o faturamento em uma loja de bairro, ele vai ter que aprender sobre gestão de ofertas e saber fazer ofertas diárias para ter essa frequência. Se a gente pega uma conveniência mesmo, literalmente uma loja ali de 150 metros quadrados, o foco dele vai ser oferta, aí aquela coisa, essa loja ela vende mais à noite ou ela vende mais durante o dia? Essa loja que ela vende à noite, ela vai vender mais bebida, ela vai vender mais frios, então assim, o primeiro ponto sempre vai ser identificar o perfil da loja. E aí trazendo isso aí como um case também. Eu atendi uma loja presencial, isso lá em 2022, em Alagoinhas, na Bahia. Os caras eram a loja mais premium da cidade. Presta atenção, era a loja mais premium da cidade. Aquela loja, teto preto, 1.200 metros quadrados, um piso limpo, porque você também pode avaliar uma loja quando você entra, tudo porcelanato, então isso dá um glamour maior. Climatizado, pé direito alto. Isso, então, uma loja muito boa. Só que o que é que eles estavam fazendo? Querendo aumentar as vendas só fazendo o dia D, você logo direto ao ponto. Só que o que é que estava acontecendo quando eles faziam isso? O público-alvo deles era o público mais premium da cidade, onde era um público que não se preocupava com oferta. Preço.
não queria, não se preocupava com o preço, basicamente podemos dizer isso. Era um cara que quer chegar na loja, ser atendido e ir embora. Então quando ele fazia dia D, o que é que ele fazia? Ele trocava o público. A loja ficava movimentada, o público, que é o público-alvo, não ia porque os caixas estavam lotados. Cheio, fila demais. Então ele sempre estava com essa dificuldade. Não, eu tô tentando aumentar as vendas e tal, eu compro mais, e a compra que ele fazia acabava não conseguindo pagar a mercadoria, porque no dia D não vendeu o que ele esperava. E como foi que a gente fez para poder aumentar a venda específica dessa loja? Mudou layoutização, mudou as estratégias de layoutização mesmo para poder melhorar o ticket médio e botou mais mix na loja. Não foi fazendo oferta. Então ele precisou entender que posicionamento era tudo. Porque o posicionamento, eu falei, o que vocês querem ser? Vocês querem concorrer com a loja X, que é uma loja de vizinhança que está fazendo oferta para poder se manter? Ou você quer ser uma loja que pode entregar literalmente uma qualidade melhor? Então assim, eu sempre falo que dentro do varejo ou dentro de gestão não existe uma ciência exata também. Tudo existe uma particularidade, da mesma forma que antes quando eu vendia os cursos, como eu falava, e eu trazia uma gestão que eu fazia na minha loja em Maceió, e aqui um cara que aplicava em São Paulo, ou que qualquer canto que seja, ele conseguia aplicar 100%. Só que sempre existia uma particularidade ali que ele não ia conseguir aplicar, o que não ia gerar resultado. E é por isso que os cursos, eles migraram, eles evoluíram para ser uma consultoria, porque eu consigo hoje ter uma visão clara do problema do cara, do que ele aprendeu, ele não consegue aplicar ou ter resultado, e com essa particularidade a gente chega lá e resolve. O custo Calma, da loja coisa de bairro é simples, né? diferente, né? Eu Da preciso loja entender da loja isso, exato. prêmio. Preciso entender quem é a persona que frequenta teu supermercado e preciso, baseado nisso, identificar quem é o meu cliente ideal. Com certeza. E aí eu tenho que Exato. trabalhar ações para esse cara. Para esse cara não vai adiantar fazer promoção, Exato. para esse cara não vai adiantar eu baixar o preço, eu querer... Cara, tem que... Até mesmo porque ele não quer isso, né? Sim, eu tô falando de forma generalista, mas assim, tu precisa te preocupar em saber para quem tu quer vender. Que eu acho que essa que é a mensagem. Eu acho que é isso que fica aí. O posicionamento. E Posicionamento. até pode baixar o preço, tá? Não, No claro. WhatsApp do cara, dizendo que o uísque do cara, que importado que o cara gosta, Claro. baixou de preço. Mas Aproveita, aí- oferece isso e aquilo, Isso, beleza. mas Mas quando a é gente- como ele falou, posicionamento. É porque eu não tô com o meu celular aqui agora. Mas quando a gente aumenta a gestão e a gente vai para a base de CRM ou até mesmo para uma base e-commerce, hoje eu consigo fazer campanhas específicas para o filtro que eu quero. Aniversário Dados do são cara. ouro, né? Eu consigo chegar diretamente para você, Dimas, e eu sei que você todos os dias na minha loja, vamos lá. Diretamente o sistema que eu uso é o sistema da VR Software. E lá eu consigo fazer uma captação Já de fizemos CRM. alguns trabalhos com o celular. Uma captação de CRM para quê? Todas as vezes que o Dimas for na loja, eu vou oferecer para ele uma oferta, que ele só pode ativar essa oferta, ativando essa oferta no app. Legal. E literalmente o que é que eu faço com isso? Eu ofereço um preço mais barato no app, mas eu só estou querendo ver o perfil de compras, Comportamento. o seu comportamento. Então eu sei que todos os meses que você vai na minha loja, você compra cerveja Heineken. E das últimas 2 vezes que você foi lá, você não comprou. Então eu consigo saber o quê? Opa! Foi o que aconteceu. Ou Dimas achou o só Heineken consegue- mais barato ou alguém está entregando melhor, mais gelado. Exato. O que foi? Então eu consigo chegar lá e mandar para você um cupom específico. Então isso assim, isso lógico, são passos e claro. passos. A gente não pode chegar lá para o seu Zé que está precisando Sim, querer aumentar a não. venda e falar, ó, usa um aplicativo de CRM E que acelerar, funciona bem compre de Sim. novo rápido, né? CIA, Riachuelo faz muito isso. Né? Exato. Você Não, compra hoje- hoje, pede hoje- cashback, celular, mas cara. tem que vir de novo em 30 dias. Hoje, se você vai em qualquer farmácia, vamos Sim. dizer assim, numa Panvel da vida, cara, qual que é a primeira coisa que eles te perguntam quando você vai finalizar a compra? CPF. Qual que é o teu CPF? E imprime uma notinha dizendo, Né? hoje você tem Já desconto. tem os Muitas das descontos, vezes, né? E muitas das vezes você pergunta, tá, mas por que você quer meu CPF? Não, eu tenho um desconto aqui pra você. Só que todas as vezes que a gente Quem é o louco de disponibiliza- dizer não vou te dar o seu. Pague É, menos. exato. Lá no Nordeste, Pague Por Menos quê? faz isso. Porque as empresas, E é muito elas forte. entenderam Muito forte. que dados são como ouro, né? Porque quando eu entendo aquilo que o Yuri quer, eu não entrego somente pra ele aquilo que ele quer, mas sim o que ele precisa, né? Muitas das vezes não é o que ele quer, mas muitas das vezes é o que ele precisa. Eu sei que tá acabando tal produto, eu sei que o Dimas de 3 em 3 meses ele compra um shampoo Clearman porque ele tem tal e tal. Cara, dados são ouro, né? E eu acho que todo esse bate-papo aqui, ele volta pra isso. Cara, qual que é a mentalidade do teu cliente? Porque muitas das vezes a gente tá querendo entregar abacaxi pro cliente que quer morango, né? A gente tem um mercado E é na tão nossa... simples, né, cara, fazer isso. É muito simples. Só que é tão simples, né, mas... Você lembra, como eu falei, qual era o meu público-alvo? Sim. O meu público-alvo é o Gilson de 2018. Então, quais são as estratégias que eu posso chegar em outros empresários?
simplesmente pensando em quem o Gilson de 2018 queria. Então, por exemplo, hoje eu não entrego pro cara só o conteúdo. Hoje, quando eu vendo pro cara, eu quero que ele, por exemplo, eu como supermercadista empresário, eu quero que ele entenda que, tendo uma gestão em loja, ele não precisa viver morto dentro do negócio, não precisa viver preso dentro do negócio. Porque tem pessoas, eu sempre pergunto, qual o desejo seu como empresário? 99% é lucro, eu quero ter lucro. Só que tem pessoas que têm lucro no negócio, eu conheço muitos, que o cara é um prisioneiro. Se ele não tiver lá, a coisa não funciona. Ele é literalmente um prisioneiro. Então assim, tá tudo bem. Não é empresário, né, Gilson? Ele é empregado da empresa dele. Ou se não viu o termo até engraçado esses dias, é empresariário. É o empresário presidiário do negócio. Eu não lembro exatamente quem foi, mas foi alguém que produz conteúdo e chegou a esse patrocinado. E aí, empresariário. Então, qual é a ideia? Os processos internos faz o cara conseguir ter... Eu consigo falar a você que hoje eu sei como a minha loja abriu. Gilson, como assim? Eu tenho um app checklist que eu consigo entender como é que a minha loja abriu, se tem as placas de oferta, como é que tá o açougue, como é que tá as câmaras frias, sem eu nem precisar instalar. Só que, lógico, hoje eu prego uma gestão, porque assim, eu prego uma gestão que como é que você vai conseguir ter tantas lojas, como é que você vai viver presencial na loja? Eu sempre falo pro cara, não, mas eu tenho que estar aqui, senão não funciona. Eu falo, tu quer ter quantas lojas? 2, 3? Porque se você tiver 3 lojas, você não consegue com a sua mentalidade agora. Você não consegue, né, se repartir em 3 pessoas e estar em 3 lojas ao mesmo tempo. Então tem que aprender como gerir, tem que aprender como gerenciar, como principalmente gerenciar os processos. Essa é a principal ideia também. Eu acho que a partir daí a gente vai para o segundo passo, que é, depois de pronto, nós temos uma gestão, nós temos um time qualificado, nós temos processo, nós temos posicionamento, aí sim vamos vender. Né? Muitas das vezes é de trás para frente. Isso. É isso aí. Não, mas é isso mesmo. É isso aí. Quando eu mostro lá no final do meu material, só pegando isso como um adendo, eu sempre falo assim, quais são os resultados que você pode esperar da consultoria? Aí tem lá, o primeiro ponto está mostrando como aumento do faturamento, mas eu nunca leio aumento de faturamento. Eu sempre leio lá, empresa mais organizada e mais lucro. Se você tem processos, você vai ter mais resultado líquido e, por consequência, você vai vender mais. Legal. Porque as pessoas elas querem botar a carroça na frente dos bois, querendo vender mais, imaginando que é a solução do problema. Isso. E não é, a maior parte das vezes. Com certeza. Isso aí. Acredito pode então. falar. Eu acho que acreditando nisso, para você que está nos acompanhando, tem o seu mercado, tem sua loja, eu acredito que foi uma aula isso aqui, né? Começa pelo processo, começa pelos números, e se você quiser aprender a escalar, aprender a realmente aparecer para pessoas com maior probabilidade de compra, aí a gente tem diversos outros canais, né, que a gente consegue ensinar, até mesmo o Gilson aí tá no front e ensina essas pessoas, né? Eu acho que a gente pode entrar nas considerações aqui, porque o bate-papo foi muito bom. Toca para nós, Yuri. Só o Gilson ia falar. Perdão. Ah, tá. Não, foi embora o raciocínio. Então, pessoal, acho que estamos aí completando quase 1 hora de conversa. Eu já fiquei sem voz total. Tô acostumado a falar alto, e nem gritou tanto, pô. Não, mas veio já de tempos. Mas queria agradecer a participação do André, do Gilson, do Dimas, compondo a mesa aí. Fica muitos bons pensamentos e reflexões para quem está nos assistindo. Acho que vendas não é só venda, né? Ela vem de uma estratégia. Uma estratégia não é da tua cabeça, ela vem de um posicionamento que você queira adotar. Então acho que tem um dever de casa muito maior para se fazer quando a gente vai falar em simplesmente marketing, simplesmente em ações de venda. Você tem que fazer todo um trabalho de background para saber se o teu negócio está saudável, se ele está saudável na parte de gestão, né, para ele poder evoluir, para ele poder crescer. Com certeza. Então, dentro disso, André, o que ficou para ti nesse nosso bate-papo? Entenda sobre o seu cliente e venda mais. Ficou para mim isso, cara. Você precisa entender, porque quando você entende aquilo que o seu cliente busca, você não entrega só o que ele busca, mas sim aquilo que ele ainda nem precisa, né? E basicamente quando você entende aonde ele está, qual que é a tua persona, o teu público-alvo, a tua comunicação ela fica assertiva, né? Tem um mercado que fala que economizar é comprar bem. Esse mercado ele está dizendo, cara, aqui você não vai encontrar o melhor preço, mas você vai encontrar qualidade.
né? Tem gente que vem por preço, vai por preço. Tem gente que vem por qualidade e fica por qualidade. Então entenda qual que é o seu público-alvo. Então pra mim, Yuri, entenda sobre quem é o seu cliente e venda mais. Dimas, pra ti, o que mim, ficou no nosso bate-papo? Pra mim, aquela máxima que às vezes o pessoal brinca, né? De que marketing não é marketing, de que marketing permeia tudo de uma empresa, toda a parte de gestão. Sabe aquela história de se falar em vendarketing? Que marketing, se não tiver venda, não existe, né? Pra mim, assim, a gente trouxe o Gilson para falar um pouquinho de marketing e ele nos deu uma aula de gestão de supermercado, né? Muito rico. Gilson, isso vai ficar no nosso canal do YouTube, né? Massa. Vamos publicar cortes, vou mandar muito esse link para os empresários, amigos e próximos. Mas assim, o que fica para mim é cada um tem um jeito de crescer e desenvolver seu negócio. E entender esse jeito é mais desafiador do que fazer acontecer. Depois que você sabe para onde vai, é só ir. Agora, são milhares de caminhos de para onde você vai. E aí sim mora o desafio do marketing, do supermercadista, do que é que ele vai comprar, de a quem ele vai vender, e como ele vai se posicionar. Então, para mim, ficou muito claro que o grande desafio é entender para onde você vai. E até em tempos de internet, sabe, Gilson e Yuri? Em tempos de internet, o conhecimento está à disposição de quem quiser buscá-lo com afinco, né? Mas qual conhecimento? Né? Esse é a decisão de milhões. Com certeza. Né? Para mim, é gestão e marketing, vendas. O que fica para mim hoje tá tudo interligado, desde que você saiba para qual caminho você deve seguir. Show. Gilson, e tua palavra final. O que fica para ti disso tudo? Tu nos deu aula, então Não, dá mas o recado que você quer dar aí. Com tudo, e principalmente que eu aprendi com vocês. Eu sempre falo que vocês falam que estavam dando aula, mas eu aprendi tanto quanto as pessoas. Eu aprendo com vocês enquanto eu estou também ensinando de uma certa forma. E basicamente o que eu sempre posso falar, e eu falo isso sempre olhando, e eu escutei isso de uma pessoa uma vez. As habilidades que te trouxeram até aqui não serão as mesmas habilidades que vão fazer você chegar no próximo nível. Isso fica para mim também hoje como uma certa mensagem do que eu aprendi, do que eu conheci literalmente, do que é a Estúdio Varejo, do que são vocês e como literalmente o meu público em si também pode ser agregado com o que vocês fazem. Então é sempre uma troca mútua, tudo que nós fizemos aqui hoje. Show de bola. Obrigado a todos pela Obrigado, presença. Yuri. E vou dizer para vocês que estão aí nos assistindo. Quase sem voz, mas eu vou passar o meu recado. O Grupo Estúdio, através da Estúdio Varejo, tem mais de 40 soluções que podem auxiliar o teu negócio a reduzir custos, aumentar a performance ou melhorar o compliance. Mas o mais importante disso tudo, e é o que eu quero que fique registrado aí, que não adianta a gente ficar no ambiente só de ficar pensando em fazer, em só tendo a ideia e de ficar reclamando do porquê que não acontece no teu negócio o que tu está vendo que no teu vizinho, no teu concorrente está acontecendo. Você precisa agir. E muitas vezes essa ação te gera desconforto. E esse desconforto passa para ter uma gestão melhor, para tu olhar os teus números e para tu seguir muitas das dicas que a gente falou aqui. Agradeço a atenção de todos. Continue seguindo os nossos podcasts direto daqui da APAS de 2024 e continue seguindo o nosso canal do YouTube, que a gente sempre está no compromisso de trazer vídeos de qualidade e muito conteúdo relevante para todos vocês. Obrigado e até a próxima. Obrigado, Show pessoal. de bola. Obrigado. Até mais. Obrigado. Valeu, obrigadão a todos.